Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de Saber Direito Debate. Você acompanha durante a semana as aulas sobre diversos temas do direito, para a sua preparação profissional, para a sua preparação para concursos, para a sua preparação para a cidadania. E tem a oportunidade no Saber Direito Debate de conhecer um pouco mais a respeito daquele professor que foi convidado para nos passar um pouco do seu conhecimento a respeito dos diversos ramos do direito. Hoje nós conversamos com o professor Renato Saraiva, a quem eu agradeço muito pela participação aqui nos estúdios da TV Justiça, professor. O agradecimento é meu, estou muito honrado de estar aqui, né, no programa. O professor é procurador do trabalho, palestrante, coordenador pedagógico do Complexo de Ensino Renato Saraiva, escritor de 6 livros de trabalho, Processo do Trabalho, todos publicados pela editora Método, formado pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Só que, depois de passar por alguns concursos, por vários concursos, há cerca de 10 anos, né, professor, passou exatamente para o concurso de procurador do trabalho e se mudou para o Nordeste, para Recife. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, na verdade, e fazer aquela pergunta clássica que normalmente é a primeira aqui do Saber Direito. Por que direito? Por que direito? Eu estava até conversando aqui antes de iniciar o programa, no caso do Eduardo, que eu sou carioca. Aliás, hoje me considero cariocano, mistura de carioca com pernambucano, porque eu já estou há 10 anos em Recife. E eu fui um menino pobre, não tive algumas dificuldades quando pequeno, morava num lugar no Rio de Janeiro chamado Vigário Geral. Eu até brinco que Vigário Geral tem 2 lados, tem um lado dividido por uma linha de trem, tem um lado ruim e o lado péssimo. Eu morava ainda, era privilegiado, digamos assim, morava no lado, estudava em escola pública, que distava a quase 3 quilômetros, comia merenda, na época, aquele famoso macarrão com salsicha, etc. Calçava, até brinquei com você, calçava o quichute. Lembra do quichute? Lembro do quichute, é da minha época também. Tinha o quichute, você tinha a conga, e tinha, por exemplo, o rico usava o All-Star, na época era o All-Star. Quem não tinha dinheiro era o Bamba, né? As pessoas estavam brincando. É Bamba, né? Pois é, mas eu ainda usava o quichute. Eu nem sei se hoje ainda tem o quichute. É uma boa pergunta. Isso está na memória, está na nossa faixa etária jovens, é claro, né, professor? Sempre fui gordinho. Pra vocês terem uma ideia, eu nasci com 5,2 kg e de parto normal. Quer dizer, minha mãe ficou em coma 28 dias, já nasci quase matando minha mãe, quase assassino. Desde aquela época eu tento emagrecer, sabe? O dia que eu morrer vai estar lá na sepultura, nem enfim, magro. Mas eu não consegui ainda, mas estou tentando. Bom, enfim, aí fui criado no Vigário Geral, consegui terminar o 1º grau, escola pública, depois fui fazer o 2º grau e meu pai cismou que eu tinha que fazer normal. No Rio de Janeiro, normal é a escola de formação de professores, de 1ª a 4ª série. E aí foi interessante que na minha turma tinham 600 mulheres, porque o público feminino impera, e mais 3 rapazes. Eu e mais 2 rapazes, outros 2 rapazes foram reprovados, consequência. A turma do 2º grau foram 600 mulheres e eu. Foi até uma experiência interessante. Já aqui em Brasília nós tínhamos a escola normal e de vez em quando tinha um colega, algum amigo assim, que também ficava numa situação parecida. Claro, tinha muita gozação em cima dele, né? Com certeza, fui muito discriminada, né? Era a escola normal Carmela Dutra, em Madureira. Bom, terminei lá o 2º grau e um dia voltando para casa, eu passo no ônibus em frente a um curso e tinha lá uma placa. Prepare-se para o concurso de sargento da aeronáutica. Era a escola especialista da aeronáutica em Guaratinguetá, São Paulo. Eu, no ônibus mesmo, decorei o telefone, cheguei em casa, conversei com meu pai era bancário, não tinha muita condição. Eu falei, pai, eu queria fazer esse concurso. Me ajuda a pagar esse curso aí para ver se eu consigo passar, né, e consigo ter uma vida melhor. Ele, com dificuldade, tudo, pagou o cursinho. Eu fiz esse cursinho, só que já faltavam 2 meses para a prova. Então, não houve tempo hábil de eu me preparar. Eu não consegui passar. Aí, na época, eu procurei qual é o melhor curso no Rio. Tinha um outro curso, que na época eu nem sei se existe mais, Carlos Eduardo. Era o Sueiro, na época, no Rio de Janeiro. E eu pedi meu pai, o pai vendeu lá as férias, deu um jeito dele, conseguiu pagar. E foram 6 meses da minha vida em que eu só estudava. Eu estudava uma média de 14, 15, 16 horas por dia. Porque, como eu não tinha recursos financeiros, a minha única chance de tentar uma vida melhor era exatamente conseguindo sucesso no concurso. E, nesses 6 meses, estudei muito. Fui fazer a prova foram 4 dias de prova no Maracanã, me lembro como se fosse hoje, 16 mil candidatos. E, nesses 4 dias, fiz a prova. Foram 3, 4 dias de prova, um dia de concentração, mais 3 dias de prova. E saiu o resultado da prova, do exame escrito. Eu consegui a aprovação, eram 500 vagas, 16 mil candidatos, fui o 5º do Rio e 1º e 2º lugar do curso no Rio de Janeiro.
Mas não tinha só o exame escrito, tinha também o psicotécnico, que eu consegui passar, e depois o exame médico e o exame físico. Para mim, o mais complicado era o quê? Era o exame físico, porque eu sempre fui gordinho. Entrei para uma academia, é verdade. Entrei na academia, fiz lá um mês de academia e fui fazer o teste físico. Então, tinha lá primeiro a questão da corrida, né, eu tinha que correr 2.400 metros em 12 minutos. Em 12 minutos, exatamente. Eu consegui arrastar a gordura durante exatamente 12 minutos, consegui. O abdominal, tinha abdominal, a flexão, né, e a barra. A flexão eu fiz bem, o abdominal era craque, porque todo gordinho que se preza é craque em abdominal. Não tenho dúvida disso. Você entra na academia, quando o personal vê lá, o professor de educação física, ele vê abdominal. E aí eu fui fazer o abdominal e é o penúltimo exercício. Eu estou falando isso porque isso marcou minha vida. E o último exercício era a barra. Eu não conseguia fazer mais de uma barra. E tinha que fazer 2 barras. Eu só conseguia fazer uma barra em função daquele impulso que você dá, a gravidade lhe ajuda. Mas a segunda eu não conseguia. E eu já sabia que eu seria reprovado. O penúltimo exercício era abdominal, onde todos os candidatos ficavam deitados, com o joelho dobrado, e cada soldado contando o número de abdominais. E eu precisava tanto passar naquele concurso, eu precisava tanto, a necessidade era tanto para mudar a minha vida, que eram 2 minutos livres de abdominal. E eu esqueci que tinha a pontuação máxima. Então eu comecei a fazer, não parei de fazer, com 1 minuto todos já tinham alcançado a pontuação máxima, pararam de fazer e eu continuei fazendo. Eu acho que eu bati o recorde de abdominal naquele exame. E todo mundo ficou espantado, eu falei, esse cara deve ser doido, deve ser maluco, como é que passou no psicotécnico, né? A impressão que ficou foi essa. Mas era a necessidade, a vontade. E fui fazer a barra. É evidente que eu só fiz uma barra. E aí já fiquei triste lá no canto e tudo, e daqui a pouco o meu anjo da guarda, que eu sempre digo que todos nós temos um anjo da guarda. Foi um sargento me chamou e conversou comigo, vem cá, meu filho. Olha, você sabe que pelo regulamento do concurso aqui para a aeronáutica, você estaria reprovado, porque você só fez uma barra. Só que eu não vou lhe reprovar, não. Eu vou colocar aqui que você fez 2 barras. Eu falei, sargento, muito obrigado, mas por que isso? Porque você demonstrou para nós uma qualidade muito importante. Você tem garra, você tem determinação. E isso é importante. Não é isso que vai deixar você deixar de ser sargento de aeronáutica porque você fez só uma barra. Você tem garra, tem determinação. E graças a Deus, esse anjo da guarda, eu fui para a Escola Especialista de Aeronáutica em Guaratinguetá. Lá eu consegui me formar sargento de aeronáutica, voltei para o Rio de Janeiro e com um soldo de sargento de aeronáutica consegui fazer a minha faculdade de Direito. Foi quando eu ingressei na faculdade de Cândido Mendes, me formei na faculdade de Cândido Mendes. Direito, porque toda a minha família também fez direito, meu pai fez direito, minha irmã fez direito, meu primo é procurador. E me formei na Cândido Mendes, depois fiz o concurso para oficial de justiça, era de trabalho do Rio de Janeiro, passei, fui oficial de justiça durante 8 anos no Rio de Janeiro, e depois para o Ministério Público do Trabalho, à época não tinha vaga no Rio de Janeiro, foi quando eu fui para Recife, lá me apaixonei pela cidade, acabei lá novamente me casando, tenho um filho hoje pernambucano, por isso a história que eu me acho hoje cariocano. Deixa eu voltar nessa questão do sargento, né, da questão da barra, porque nós temos justamente, aqui na TV a gente lida essencialmente com questão de direito, de justiça, e particularmente no caso do Saber Direito e de alguns outros programas, nós temos uma faixa que não é única, mas que é significativa, de telespectadores que justamente visualizam um concurso, particularmente nessa área do direito. E o professor lida também justamente com isso por conta do Complexo de Ensino Renato Saraiva. É necessário uma habilidade por parte de quem aplica o concurso de verificar esse tipo de situação, ou é difícil se aplicar isso em uma situação em que você tem uma grande quantidade de candidatos? Normalmente é muito difícil, né? Até porque tem que se atender a critérios objetivos de avaliação. Mas talvez em condições normais, né, eu tivesse sido sumariamente reprovado. Por isso que eu digo, na realidade, aquele sargento serviu de anjo da guarda. Aquela minha atitude de fazer lá centenas de abdominais, embora eu tenha alcançado a pontuação máxima, talvez tenha sensibilizado na época o sargento. Agora, os critérios são hoje, evidentemente, objetivos. Aqueles que não atendem o critério objetivo, infelizmente, não conseguem
ter acesso. É muito difícil haver essa variação, por casos raros. A questão é que, muitas vezes, muitas pessoas se queixam, às vezes, em relação a concurso genericamente falando, não esse ou aquele concurso, mas numa busca de uma excelência, na tentativa de buscar os melhores candidatos, há valores que muitas vezes são procurados especificamente. Então, por exemplo, no caso das Forças Armadas, esse elemento da garra, da coragem, da capacidade de decisão, fixar um objetivo e atingi-lo, ele pôde mensurar de uma determinada forma, ele foi um anjo da guarda porque pôde mensurar naquele momento um valor, uma valência que era o que se buscava naquele concurso. É possível se verificar que com o tempo haverá, mesmo com tantos candidatos, com critérios objetivos, formas de se achar estes valores de acordo com a necessidade de cada entidade que faz o concurso? Talvez até uma avaliação maior, né, no próprio exame psicotécnico, né? Isso também serve para exatamente mostrar, evidenciar esse tipo de habilidade. Claro que para exercício da sua missão nas Forças Armadas, ou mesmo na Polícia Militar, ou no Corpo de Bombeiros, exige, né, esses concursos, essas Forças Armadas exigem que você tenha habilidades específicas em função do próprio tipo de atividade desenvolvida. Mas é verdade que a prova está aí em relação ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, que não basta apenas ter habilidades físicas, né? Você tem que ter todo um planejamento, um trabalho de inteligência, um trabalho de estratégia, que muitas vezes é aquele que não tem tantas habilidades físicas, mas acaba mostrando-se, né, capaz, hábil de planejar uma determinada operação. Eu acho que há espaço para isso tudo, mas eu acho que o grande diferenciador é na hora do exame psicotécnico. Falando de Rio de Janeiro, como cariocando, né, já vendo a distância, já há 10 anos em Recife, como é que, ainda assim, com as suas raízes cariocas, como é que viu toda essa movimentação, com essa cobertura que houve enorme com relação a essa data histórica, na verdade, para o Rio de Janeiro? Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro é o lugar mais bonito do mundo. Não existe cidade mais bonita que o Rio de Janeiro. Agora, de fato, a violência que impera hoje no Rio de Janeiro faz com que as pessoas não queiram mais continuar residindo no Rio de Janeiro. Se não fosse a violência, eu tenho certeza que é o melhor lugar do mundo para se viver. E o que eu estou vendo diferente dessa vez é que, pela primeira vez, a Polícia Militar, as Forças Armadas, o governo estadual, federal, municipal, estão atuando realmente em conjunto, sem vaidades. E aí, quando as instituições se unem, em prol de um objetivo comum, tudo funciona. Então, dessa vez, realmente está sendo diferente. Além disso, a própria população, que não aguenta mais, a população está apoiando os policiais. Então, eu vejo isso, estou muito otimista em relação a isso e acho que dessa vez, né, e a Copa do Mundo, a Olimpíada, evidentemente, contribuiu muito para essa atitude firme, né, do Estado, quando eu falo do Estado, não só o Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo, na solução desses problemas. Agora, esperamos que isso não seja apenas um paliativo, que isso realmente venha para ficar no Rio de Janeiro, para que a violência realmente seja extirpada do nosso país. Professor, nós vamos para um rápido intervalo. Eu gostaria de continuar justamente até como uma analogia em relação a essa situação do Rio de Janeiro também, que é útil também no caso, para fazermos algumas análises aqui, mas logo depois do intervalo. Depois do intervalo também eu vou repassar para o telespectador, como sempre, a possibilidade de resgatar as aulas do Saber Direito que, porventura, você não tem assistido durante a semana, assim como as aulas de outros cursos que foram ministrados no nosso programa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui na TV Justiça.